Todo mundo ama a escola bíblica dominical, mas são poucas as pessoas que sabem como ela começou, como ela surgiu, como ela chegou em nosso país e como ela passou a ser usada na Igreja Assembleia de Deus. Existem hoje muitos alunos, muitos professores, superintendentes da escola bíblica dominical, mas nem todos sabem como ela surgiu. Os melhores crentes são os frequentadores da escola bíblica dominical. Em 1780, um jornalista metodista em Gloucester, na Inglaterra, chamado Robert Hykes, criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. Essas crianças, segundo Hykes, estavam a um passo do mundo do crime. Então Hykes saía pelas ruas e agrupava crianças e adolescentes toda semana. E como Hykes fazia funcionar a primeira escola dominical? As crianças chegavam depois das 10 horas da manhã e ficavam até as 12 horas estudando matemática, história e inglês. Elas então iam para casa e retornavam às 13 horas e ficavam até as 17 horas estudando a Bíblia. E só então eram dispensadas com a ordem de voltar para casa sem fazer qualquer barulho pelas ruas. É o segredo da Inglaterra: educação e escola bíblica dominical. É claro que na época foi uma quebra de paradigma na educação, e ele então foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos e malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hykes. E para quem não sabe, Robert Hykes era contemporâneo de John Wesley. E o próprio John Wesley falava do valor da escola dominical. Ele dizia: "Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contanto que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus." Meus irmãos, e devido à dedicação de Robert Hykes, este trabalho floresceu. Em 4 anos apenas de escola dominical, ou seja, de 1780 a 1784, já somavam mais de 250 mil crianças matriculadas. Deus deu o crescimento. É claro que o sucesso é somado ao avivamento espiritual de John Wesley na Inglaterra, pois avivamento e conhecimento caminham juntos. E com o advento da escola bíblica dominical, até a taxa de criminalidade de Gloucester caiu, de forma que em 1792 não houve um só caso a ser julgado pela comarca de Gloucester. Aí em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola bíblica dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula, mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. E como que a escola bíblica dominical passou a ser usada nas Assembleias de Deus? Sabemos que a escola dominical é comprometida com a família. Sim, meus irmãos, quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente hoje. Em agosto de 1911, 2 meses após a fundação da Assembleia de Deus, é realizada a primeira aula de escola dominical, na casa do irmão José Batista Carvalho, em Belém do Pará. Havia apenas 4 classes: homens, senhoras, meninos e meninas. O professor era o pastor Samuel Nistron. E somente em 1920 é que começou a ser publicado em forma de suplemento do primeiro periódico das Assembleias de Deus no jornal Boa Semente, que circulou no Belém do Pará. O suplemento era denominado Estudos Dominicais.
Somente em 1930 foram lançados a revista das lições bíblicas para as escolas dominicais, cujo primeiro comentarista e editor foi justamente o pastor Samuel Nistron. Se você não é aluno da escola bíblica dominical, passe a frequentar, passe a estudar a revistinha, porque lá é o lugar onde você vai crescer muito espiritualmente, pois a ordem de Jesus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje, em alguns lugares, observamos que, infelizmente, a escola bíblica dominical vai desaparecendo. É por isso que está acontecendo um grande declínio espiritual de muitas igrejas, porque estão deixando o ensino de lado. Mas nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva em nosso canal.